Meus queridos, mais um pontinho, conforme prometido, o texto noivado, tá bom? Vamos lá. Nós temos, na verdade, um texto denso, um texto cheio de discursos indiretos livres, tá? E principalmente um texto em que você vê, né, no início de alguns parágrafos, certo? Uma numeração louca, às vezes o número 1, às vezes um 8 comido assim na sua cabeça, digamos assim, e às vezes esse 1 e 8 estão juntos. Na verdade, o que esses números significam, tá? Quando você estiver lendo esse número 1, você vai ter ali o discurso indireto livre de um dos protagonistas, que é exatamente o Mendonça. Quando você estiver lendo, né, esse 8, meu doidinho, certo? É o discurso indireto livre de Giseuda. E às vezes esses dois números estão juntos. Os dois pensarão, né, praticamente a mesma coisa naquele momento. Quem são esses dois? O texto noivado vai falar exatamente de um noivado que dura há mais de 20 anos. Imagine só, né? Você noivo de alguém há mais de 20 anos. Mendonça, na verdade, ele protelou quando pôde esse casamento com Giseuda. Inicialmente porque não tinha dinheiro, depois vendo as coisas que poderiam melhorar, e posteriormente a mãe, né, que por mais que quisesse ou permitisse que ele casasse, queria estar sempre junto dele, ou seja, tá, empecilhos que ele, o Mendonça, poderia na verdade perfeitamente contornar, poderia resolver, né, poderia na verdade dar um jeito em alguma situação, mas não deu. Por que não deu? O Mendonça, nesse momento do texto, né, que vamos encontrá-lo, ele está exatamente se aposentando do serviço público. Ele está com seus 60 anos. Completou então um tempo de serviço público, digamos assim, né, seus 30 anos de serviço público, e decide então se aposentar. E o que foi que ele fez durante esses seus anos todos de serviço público? Nada. Ele foi meramente um burocrata, uma pessoa que, né, acatava ordens, que carimbava, né, que ia fazer aquilo, outro, sempre sendo um mandado, sempre sendo um subordinado, sempre sendo escravizado pelo serviço público. Um homem que começou a se isolar mais e mais, porque aquele homem, né, que criticava o funcionário público, antes aquele homem jovem criticava aquele funcionário público, a burocracia, a mesmice. Esse homem caiu na mesma rede, caiu na mesma teia. E esse homem passou a ser também, né, esse homem que ele mesmo odiava. Se isolou, se alienou, virou, digamos assim, inseto. Vamos pegar o texto exatamente no momento em que ele e Giseuda conversam, o espaço em Recife, conversam sobre alguma coisa fútil. Noivos de há mais de 20 anos, conversando sobre alguma coisa fútil no seu último diálogo. Sim, é o último diálogo. Cada um pensa em romper naquele momento, certo? Depois de 20 e tantos anos noivado, vão romper esse noivado. Chega, não dá mais. Giseuda, na verdade, não aguenta mais esse homem. Esse homem que ela conheceu em várias fases da vida. É tanto que enquanto ela conversa com ele com seus 60 anos, tá? Ela vê uma multiplicidade deles. Ela começa a comparar o Mendonça em suas várias idades. Mendonça com seus 28 anos, Mendonça com seus 39 anos, e o Mendonça com seus 60 anos estão ali, ao mesmo tempo, na frente de Giseuda. E ela percebe o quanto cada um tem ideias diferentes, tá? Mas cada um vai se transformando nesse homem que hoje ele é aos 60. E essa transformação, ela é uma formação, transformação, digamos assim, gradativa, decrescente. Decresce o Mendonça na frente de Giseuda. O Mendonça antes, colérico, tão cheio de vida, né, começa a transformar nesse homem alienado, isolado, burocrata, o mesmo. Inclusive, ela nota que entre esses vários Mendonças que ela consegue ver, certo? A briga entre si. O Mendonça mais novo, né, aquele Mendonça que ela conheceu, com o qual ela noivou, era um Mendonça cheio de vida, cheio de energia, cheio de projetos. Projetos, por exemplo, de abrir uma serralheria e fazer objetos, né, de arte, digamos assim, em ferro. Era isso que ele pensava.
Mas esse homem que entra no serviço público por indicação, certo? Esse homem que antes, volta a dizer, hein? É importante que se diga, odiava, né, o funcionário público, criticava, esse homem vai se moldando, né, vai se modelando, vai se transformando nesse burocrata que era mesmo, né, odiado por ele. A Giselda percebe isso e vê o quanto cada um, né, cada Mendonça vai se transformando nesse Mendonça de agora. O Mendonça se transforma, o noivado espera. E agora ali, certo? Na frente dela está um Mendonça que ela não quer mais. Ela velha, certo? Né? As várias fotografias, certo? Que aparecem na casa dela, porque chama a casa dela, né? Façam que ele, o Mendonça, veja, certo? As várias fases também da vida de Giselda. Ele vê o palpável, certo? Ela em fotografias. Ela o vê no imaginário, as várias fases dele. Não importa, ela, né, está ali palpavelmente envelhecendo, ele está ali, certo? De maneira imaginária, se amoldando, né? Vou usar aqui o neologismo, se insetificando, porque o diálogo que ele estabelece ali o tempo inteiro é porque nesse dia que ele sai desse serviço público, tá? E ele ficou contente, né? Aliás, certo? Lembra que eu disse que na verdade ele queria fazer objetos de arte, tá? Ele queria em ferro, lembra disso? Tá? Ora, então esse homem que desejava fazer quadrinhos de ferro de objetos de arte passou a vida inteira na burocracia do serviço público, fazendo apenas quadrinho em que ele marcava uma cruz, né, dos dias em que ele trabalhou como serviço público, como servidor público, digamos assim. Tá? E esse homem agora, depois de 3.000 e não sei quantos quadrinhos, se aposenta. Só que ele não queria, quase que ele pedia para não se aposentar ali, sabe por quê? Havia um problema no prédio em que ele trabalhava. As janelas do prédio, né, devido a uma umidade, começaram a ficar soltas, e além disso, havia uma espécie de trincas nos vidros. Todos os vidros apresentavam sempre a mesma trinca, praticamente do mesmo tamanho, do mesmo lado, em todas as vidraças. Era uma coisa estranha o que estava acontecendo naquele prédio, e quase que o seu chefe, certo? Não esqueça que ele é um subordinado do funcionário público, né? Entrega ele essa missão de descobrir por que aqueles vidros estão todos trincados daquela maneira. E aquilo fez que ele ficasse intrigado. Praticamente em 30 anos de serviço público, era a primeira coisa que ele queria fazer de verdade: descobrir a origem daqueles vidros intrincados, certo? E não descobriu não, mas viu que poderia ser uma causa de incesto. Incesto, na verdade, que foi quase uma especialização dele. E aí você pergunta, por que tanto inseto no texto? Porque o diálogo todo dele com Giselda no começo, aliás, no começo não, durante toda a narrativa, tá? É um diálogo sobre os insetos, sobre porque ele não casou, sobre a mãe dele volta para os insetos, certo? Porque na verdade os insetos são conduzidos por um inseto maior. Os insetos cumprem, né, exatamente aquilo que sua função, né, de animal, função biológica, na verdade, manda. Assim fez o nosso Mendonça. Ao entrar no serviço público, se insetificou, né, e foi se acabando, né? Houve uma corrosão. O homem idealista, colérico, se transforma num homem acomodado e apenas esperando exatamente o dia da sua aposentadoria. É diferente demais ver o Mendonça com 28 anos, com 39 anos e com 60 anos pela perspectiva de Giselda, certo? Giselda, na verdade, né, que tanto esperou, que fez tanto enxoval, que envelhece, mas naquele momento se sente bem. Nunca mais conversaria com nenhum Mendonça, nem o real, nem aquele que ela conhecia em várias fases. Ou até, talvez o que tenha suportado, talvez o seu noivado pudesse ter suportado mais se ela visse nesse Mendonça, um Mendonça que ele falou para ela que ele foi aos 17 anos, impetuoso, né? Amante até de uma prostituta chamada Raquel, certo? Cheio de energia, cheio de alegria, vibrante. Mendonça agora não é mais vibrante, é um homem opaco, é um homem que agora, depois que se aposenta, vê-se livre do serviço público, vai se ver livre de Giselda, como também já está livre da mãe que morrera. Então, na verdade, esse homem
Mendonça, certo? É mostrar para a gente essa ideia de um servidor público, né? Um homem isolado, né? Porque ele se isola, ele não tem amigos ali, certo? Porque ele odiava aquilo tudo. Um homem alienado, a única coisa que fez foi fazer quadrinhos, carimbar, receber, né, ordens, cumprir ordens, e fazer quadrinhos, e fazer quadrinhos, e fazer quadrinhos que marcavam cruz, exatamente o dia, né, que trabalharam, tá? Esse homem de rotina, esse homem mecanicista, aliás, tão mecânico que a Giselda vê nele, né? Neles, aliás, né? Porque nós temos vários Mendonças, né, na imagem dela, roldanas, ferros, portas, esse homem que range, né? Até faltando óleo, esse homem máquina que falta vida. Então, esse homem, na verdade, serviço público, esse homem se torna um inseto. Engraçado que a Giselda tem medo de insetos, certo? Talvez seja por isso que agora, né, de tão insetificado que está o Mendonça, ela decide romper com esse noivado. Noivado, volto a dizer, de há mais de 20 anos. Um noivado que agora eles vão ter cada um com seu destino. Não esquece, certo? O Mendonça, na verdade, está noivado, está noivo agora, né? Cumpre o noivado agora com a sua liberdade. É um homem livre, finalmente livre de tudo, certo? A Giselda, com esse rompimento, também noiva com a sua liberdade. Noiva para quê? Ela não tem perspectiva, apenas não quer mais continuar com esse homem, né? Que ela tanto aguardou e que ela tanto viu, certo? Se definhar nos seus objetivos, se definhar nos seus ideais. Eis então noivado, certo? Uma obra densa, reflexiva, o que fazemos com a nossa vida, certo? Uma obra, na verdade, de um amor que se corrói, que se vai, exatamente porque o homem se acomoda, né? E ela esperou esse homem, na verdade, durante tanto tempo. O que fazemos com a nossa vida, né, Deus? Eu vejo tanta gente, eu quero fazer concurso público, beleza, faça, ganha dinheiro, tá? Agora, você vai se submeter à burocracia? Será que você não pode ter uma vida paralela em que você pode ser um funcionário público, mas fazer algo da sua vida também? Crescer, evoluir, energizar-se, ser, né? Não se insetificar, se humanizar, crescer. Para que a mesmice? Se você pode ser diferente. O amor acaba quando a gente é o mesmo sempre. Beijo e daqui a pouco a gente volta com circuito fechado.